Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tenho 43 anos, tive meu diagnóstico há 2 anos atrás e sou mãe do Gabriel de 10 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar sobre epilepsia, tá? Que é uma das minhas comorbidades. Quase todos os autistas têm comorbidades, por isso que é muito importante a gente investigar as comorbidades do autismo. O que são comorbidades? São doenças, tá? Associadas ao autismo, tá? O autismo a gente sabe que não é uma doença, tá? O autismo não é doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas a maioria dos autistas tem comorbidades, que são outras condições ou doenças associadas, tá? Dá exemplos: ansiedade, depressão, epilepsia, déficit de atenção e hiperatividade, né? TOD, tem inúmeras, tá bom? Inúmeras. E uma das minhas é a epilepsia. A epilepsia, sim, ela é considerada uma doença, tá bom? Eu vou falar sobre ela, né? Porque eu tive 2 crises no ônibus há uma semana atrás, na terça-feira. Não essa terça-feira, terça-feira passada, tá? Então, como além de esse canal é um lugar onde eu divulgo o meu conhecimento, né? Mesmo não sendo da área da saúde, mas eu tenho hiperfoco em autismo, então tudo que eu aprendo eu compartilho com vocês, mas também é um diário. Por isso que eu vou então falar sobre isto, tá? Então, há uma semana atrás, não essa terça passada, eu estava no ônibus com o meu filho de 10 anos. A epilepsia, ela é ruim nesse aspecto porque ela não dá nenhum sinal antes, tá? Ela não dá nenhum sinal. Tu não se sente ruim antes, ela não te dá nenhum indício de que, talvez você vá passar mal e ter uma crise convulsiva. Não, eu estava normal. Outra coisa, eu tomo sim anticonvulsivo, tá? Até esse ano, nós estamos agora dia 4, né, de janeiro de 2024, no ano de 2023, eu aumentei 2 vezes a dosagem do anticonvulsivo, claro que com orientação médica, né? Então, eu já estava tomando, né, 6 comprimidos, já tô na dosagem máxima, né, do anticonvulsivo, né? Porque o ano de 2023, contando essas 2 que eu tive na terça passada, são 8 crises convulsivas, né? No ano de 2023. E eu tinha uma por ano, às vezes eu ficava 2 anos sem ter nenhuma crise convulsiva, né? Então foi uma coisa que realmente, no meu caso, aumentou muito. E para quem não entende o que é uma convulsão no cérebro, é uma coisa neurológica, tá? É como o nosso cérebro tem vários fiozinhos. E é como se eu tivesse fios desencapados. E quando um se juntasse com o outro, desse tipo assim, pra gente tentar entender, tentar simular um curto-circuito, entendeu? Então eu começo a me debater, eu fico inconsciente, eu começo a me debater, né, como é que eu vou dizer, a babar, a me contorcer e tal, e chego até por algum instante desmaiar, ficar inconsciente, tá? Então eu estava nesse ônibus e eu estava falando no celular com meu pai, por coincidência, né? Uma conversa tranquila, tá? Só uma mensagem que ele não tinha visto, né? Que meu marido tinha pedido para vir nos buscar, mas ele acabou não vendo. E eu também não. Eu achei que não era necessário. Nós podíamos pegar ônibus, né? Porque eu pegando 2 ônibus, eu chego à casa do meu pai, né? Nós íamos almoçar lá. Mas é uma conversa tranquila, tudo e tal. E de repente ele viu que eu não começou a entender o que eu tava falando. Claro, na hora da convulsão a gente enrola a língua, faz blá, blá, blá. E outra coisa, gente, essa coisa de engolir a língua é mito, tá? Não existe engolir a língua.
Ninguém engole a língua. Não se deve pôr a mão dentro da boca de quem tá tendo uma crise convulsiva, senão pode levar uma mordida, e uma mordida que machuca muito, porque a pessoa não tem o controle da força na hora da convulsão. A única coisa que deve ser feito é colocar a pessoa de lado, para a pessoa não se engasgar com a própria saliva e ser acionada a SAMU. É a única coisa que deve ser feita, né? E cuidar para a pessoa não se machucar, né? A cabeça e tal, porque a pessoa vai se debater um pouquinho, tá bom? E assim, eu fico muito grata. Eu não me lembro de ninguém porque eu tava meio inconsciente, mas o meu filho que tava comigo de 10 anos, né? Na hora que ele viu que eu tava começando a ter a crise, ele falou assim, em voz alta: ajuda logo, me ajudem a logo, me ajudem logo, me ajudem logo. Ele falou alto, e daí. E isso, eu sou muito agradecida. Eu não consigo reconhecer essas pessoas, né? Que estavam no ônibus, mas eu falei pro meu marido, pro meu filho, e quando ele reconhecer uma dessas pessoas, ou até o próprio motorista do ônibus, para ele me avisar, que eu quero muito, muito agradecer. Eles foram, assim, muito, muito solidários mesmo. Logo vieram várias pessoas, né, me socorrer, me ajudar o Gabriel. O motorista acionou logo a SAMU, e, e logo também falou que eu estava acompanhada de uma criança, de um filho especial. E, a SAMU encontrou nós, né? A ambulância, a SAMU encontrou nós lá na BR, que fazia parte do trajeto, né? Mas parou lá na BR, né? Pra me retirar de lá. E também pegaram o celular que tava com o Gabi, né? Que meu pai tava na linha, né? E avisaram, né? Que eu tava tendo uma crise convulsiva, que eu tava dentro do ônibus, né? E daí quando eu acordei, meu pai já tava lá, a SAMU já tava lá. Então, assim, eu sou muito, muito, muito agradecida, né? A todo atendimento, a toda a solidariedade das pessoas. Claro que é uma situação assim que a gente se sente muito, muito constrangida, né? E que a gente sabe que, de certa forma, a gente tira o ônibus do caminho que é dele e tal, tudo, né? Tem pessoas que têm seus horários certos para chegar nos seus lugares, a gente fica, né? Mas é uma coisa que a gente também não tem o controle, né? Não é culpa da gente, né? E quando eu acordo, eu fico muito assustada também, porque os primeiros 10, 15 minutos eu tenho tipo uma amnésia momentânea, não assim total. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu filho, mas eu não sei que dia que é, o que aconteceu, onde eu estou, entendeu? Eu tenho uma amnésia do dia. Isso é uma coisa que me assusta bastante sempre, porque imagina ter uma amnésia do dia, né? Então, geralmente eu faço bastante perguntas, né? Onde eu estou, o que aconteceu, onde eu estava indo e tal, né? E geralmente as pessoas que estão perto, né, com a maior paciência do mundo, vão me informando, né? E daí me levaram para o hospital, né? E o Gabriel e meu pai foram juntos, né? No carro, meu Gabriel foi no carro do meu pai e eu fui na ambulância, né? Chegando lá, me colocaram no soro, mas eu tava muito, muito nervosa, porque por ter essa frequência, né, de convulsões, né, e essa frequência grande de convulsões, né, e o meu filho tem muito medo disso, tem muito trauma disso, sabe, porque para quem vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva, assusta, imagina uma criança. Então, e eu tomando a dosagem máxima de anticonvulsivo, eu até tinha falado uma coisa que é errado para ele. Eu falei para ele assim que eu não ia ter mais. Porque na minha cabeça, como eu estava tomando a dosagem máxima de anticonvulsivo e com fé em Deus, eu não ia ter mais. Então eu fiz uma promessa pro meu filho que eu não deveria ter feito. Então tudo isso me deixou bastante nervosa, bastante angustiada. Eu até saí do hospital sem alta médica, né? O técnico de enfermagem falou assim: tu não tá numa prisão, né? Porque eu comecei a reclamar demais. Quer sair, sai, né? Tu não tá numa prisão. Só tu não vai assinar alta e tal. Eu disse, tudo bem, eu não assino, né? Mas eu quero pra minha casa e daí acabei indo, né? Pra casa dos meus pais. Eu até fiquei lá uns 4 dias, porque eu fiquei bem ruim mesmo. E isso foi de manhã. E quando nós fomos almoçar lá na casa dos meus pais, eu tive mais uma.
mais uma, mas eu acho que porque eu tava muito nervosa com a situação, muito nervosa com a questão do meu filho, de ter prometido pra ele, de saber que ele tem medo de andar comigo por causa de eu ter convulsões, né? Porque ele é criança e autista, né? Então pra ele é difícil, né? Assimilar, administrar tudo isso. Tem muitos momentos do dia que é só nós dois, porque o pai dele trabalha o dia inteiro. Então, eu tive mais uma. E não sei se por isso ou por questão psicológica, nossa, eu fiquei assim muito, muito. Eu fico, né, depois de uma convulsão, porque é como se fosse um curto-circuito mesmo. Então eu fico o dia todo assim, imprestável, né? Só durmo, tenho muita ânsia de vômito, muita dor de cabeça. Isso é normal, tipo de uma crise convulsiva, né? Mas não sei se dessa vez foi porque eu tive duas, né? Uma atrás da outra, ou também por toda a questão psicológica que envolveu toda a situação. Eu fiquei 3 dias imprestável, só dormindo. Sorte, né, que eu tava na casa dos meus pais, porque meu marido ia trabalhar o dia todo, né, não teria que me dar assistência. E daí eles me ajudaram muito, muito com o Gabi, agradeço demais meu pai e minha mãe, né, me ajudaram bastante com o Gabriel, né, nesses dias, né. E eu comecei a vomitar demais. Qualquer coisa que eu tentava pôr na boca, daí até meu pai fez chá de Marcela pra mim, até isso eu vomitava. Daí acabou comprando pra mim meu pai Plasil, né, que é muito bom para ânsia de vômito, que foi o que me ajudou, né, porque eu já estava começando a ficar fraca também. Eu tava mais de dias sem conseguir comer, sem conseguir beber, porque eu vomitava, tudo vomitava. E com Plasil, aos pouquinhos eu comecei a conseguir comer de novo. Mas foi bem, bem difícil, minha recuperação foi bem, bem lenta. Cheguei a consultar com a psiquiatra, que por acaso eu tinha psiquiatra marcada na sexta, né? Isso foi na terça, para ver se de repente os remédios que ela me deu podiam estar interferindo em alguma coisa. Ela acha muito difícil. Ela mandou consultar com um neurologista. Tô esperando abrir a agenda do neurologista, né? Mas ela acredita muito que tem que cuidar da questão psicológica, que o psicológico interfere bastante, né? E investigar, né? Mas não é por causa dos outros remédios, segundo ela. E eu tinha cortado o Rivotril de maneira brusca. Porque quando eu consultei com ela, ela falou que o Rivotril viciava, que dava muitos efeitos colaterais. Eu tava tomando Rivotril, porque o médico da família tinha mandado tomar um comprimido por noite, né? E daí, como eu já tava tomando o Venlafaxina, né, com orientação psiquiátrica, que é pra ansiedade, Adol, que também é pra ansiedade e tal, anticonvulsivo e papapá, ela falou, né, mas vai diminuindo aos poucos. Mas a Ana teimosa pegou e tirou de uma vez só. Então ela disse que pode ser que a abstinência do Rivotril também pode ser que tenha causado essas convulsões. Mas tem que investigar, tem que consultar com o neurologista. Mas foi uma coisa que me deixou bastante angustiada, bastante preocupada. Agora eu tô mais calma, né, mais tranquila, porque eu fiquei com medo de começar a ter com muita frequência. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita autonomia, muita liberdade, eu ando muito sozinha, eu caminho muito sozinha. E eu não queria perder essa autonomia. Até porque eu não tenho, né, pessoas que possam estar toda hora comigo, né? As pessoas que do meu círculo trabalham, do meu marido trabalha o dia inteiro e tal. Eu não tenho pessoas que possam estar, sabe, ao meu lado toda vez que eu saio, toda vez que eu tenho que fazer minhas coisas. E eu também não queria. Eu queria poder continuar tendo essa autonomia, essa liberdade. Então, isso a princípio me gerou muita preocupação, mas eu tô assim também agora mais calma, mais confiante, vou controlar mais o meu psicológico, né? O psicológico, ele interfere em tudo, gente. Ele interfere em tudo. Ele aumenta a pressão, ele pode dar infarto para quem tem problema de coração, ele pode dar uma convulsão para quem tem epilepsia, que é o meu caso. Então, a ansiedade, ela não é brincadeira. A alteração psicológica, ela não é brinquedo. Ela pode, né, alterar muito e muito a nossa saúde. Gente, o tempo tá, ó, muito grande. Se inscreva, curte agora para não esquecer e comente nem que seja 2 palavras, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana.